Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começar mais uma videoaula sobre dinâmica. Eu vou introduzir um curso de dinâmica para vocês, então eu vou começar falando das leis de Newton e depois a gente vai seguir esse curso por muitas videoaulas, ok? Tudo bem? Então bora lá! Pessoal, começando então dinâmica, para introduzir dinâmica eu preciso falar de Newton e para falar de Newton eu vou precisar falar das três leis deste cara. Qual que é a primeira lei de Newton, galera? A primeira lei de Newton a gente conhece por inércia, ou equilíbrio dos corpos. Por que equilíbrio dos corpos? Toda vez que a gente fala que um corpo está em inércia, tá? A gente costuma falar que a força resultante que age sobre ele é nula. Por que, Rafa? Imagina que você tem uma bicicleta se movendo a 10 metros por segundo. Se você não tiver interferência do ar e tal, você imagina que essa bicicleta ela simplesmente não sofre forças. Por quê? Porque ela não acelera. Okay? O fato de você acelerar significa que você sofreu uma força. Portanto, esta bicicleta está teoricamente em movimento, mas está em uma situação inercial. Minha mãe me chamava muito de inércia. Falava, nossa menino, você fica parado. Eu sempre fui parado, parece uma inércia. Falava, mãe, você está errada, mãe. E aí eu apanhava, óbvio, né? Era péssimo, assim, ela ficava putaça, gritava. Mas o que ela não entendia, e beijo, mãe, te amo. O que ela não entendia, que eu gostaria que ela soubesse, é que inércia pode ser tanto movimento com velocidade constante quanto repouso, tá? Então ali eu estava em repouso, mas quando eu me movimentava com velocidade constante eu também era uma inércia, ok? Tudo bem? Bom, ok, então a gente fala que todo corpo se mantém em movimento até que uma força atue sobre ele, ou todo corpo se mantém em repouso até que uma força atue sobre ele. Então é muito importante isso, galera, é muito importante, porque, por exemplo, você está lá no busão, de boa, quem pega o busão aí, tá ligado do que eu tô falando? Você está lá no busão, my friend, tranquilo, aí você fala assim, beleza, agora eu vou brilhar, você entra no busão. Aí o motorista, muito maldito, o que ele faz? Ele acelera. Mano, se você tá com as coisas assim, uma vez eu entrei com a perna engessada, putz, cara, eu voei com as muletas, com tudo. Por quê, cara? Porque é inércia. O ônibus acelerou. Eu não tinha um acelerador ali, Então o que aconteceu? O meu corpo que se mantém em repouso. E aí eu fui para trás. Teoricamente, eu fiquei para trás, né? Ou senão, quando você pega aquela carona bonita de moto, né? E aí a pessoa fala assim, tchau, gente, e pá, sai. Você faz até um Matrix, né? É horrível, cara, é horrível. Mas o que acontece? O que acontece naquela maldita daquela moto? Basicamente é inércia. O seu corpo ele tende a ficar em repouso e a moto ela vai em movimento. Que bacana, cara, que legal, não sabia disso. Agora eu vou xingar a pessoa, falar, putz, você tá me ferrando com uma lei física, seu maldito. Então, assim, outra coisa extremamente importante, pega isso aqui. Por que a gente tem que usar o cinto de segurança? Por que usar o cinto de segurança? Why? Galera, basicamente inércia. Você está lá no carro, teu carro está a 100 km por hora, você, meu queridinho, está a 100 km por hora. Ou você achou que você estava a zero? Depende do referencial, meu amigo. Você está em repouso em relação ao carro, mas em relação à estrada, você está a 100 km por hora. Você se ferrou. Se o carro parar, meu amigo, do nada, você vai ser jogado para frente. Por quê? O teu corpo vai tender a ficar em movimento. E aí, fodeu. Você vai ser arremessado, cara. Então, assim, o que acontece? Eu costumo falar para a galera. A inércia, basicamente, é eu manter meu estado de movimento, a não ser que haja uma força sobre o meu corpo, ou seja, seria um equilíbrio do meu corpo, ok? Galera, espero que vocês tenham entendido essa parte de inércia para a gente continuar. Eu vou pular para a terceira lei de Newton. Aí você fala assim, Rafael não sabe contar, é burro. Tudo bem, eu sou bem burro, mas não é que eu não sei contar, ok, gente? É que eu simplesmente vou para a terceira lei porque ela não tem nenhuma equação ainda, ok?
bora lá. Bom, galera, então vamos lá. Terceira lei de Newton, ação e reação. Tá, nesse caso, galera, o que acontece? Eu vou pedir até pro Mundo Canibal, o Mundo Canibal patrocina a gente. O Mundo Canibal, o que eles falavam, né? Toda action tem uma reaction. O que acontece com essa ação e reação? Geralmente, ela é utilizada como frase de pessoa recalcada no Facebook. Pessoa que terminou um relacionamento, que tem problemas amorosos. Então ela fala, ela posta lá, ela termina com o namorado, põe toda ação, tem uma reação. Ou se não, outras coisas, né? Sei lá. A gente consegue relacionar isso com muitas coisas do cotidiano, menos com a física, e muitas pessoas não entendem isso aqui. Como assim toda ação tem uma reação, cara? Imagina o seguinte, imagina que você venha todo inspirado e dê um soco na parede. Ok. A parede é feita de tijolos, aqui em casa ela não é feita de drywall. Então, provavelmente, se eu fizer isso muito inspirado, eu vou quebrar a minha mão. Aí você pensa, cara, mas vamos supor assim, se toda ação tem uma reação. E aí você está me falando que também ela tem a mesma intensidade, mas sentido oposto. Teoricamente não era para você quebrar a mão, porque você dá um soco na parede, você não quebrou a parede. Meu amiguinho, a parede, ela tem, vamos dizer assim, que uma capacidade de absorção de força, de aguentar força, muito maior que seus ossos, né, meu amiguinho? Tanto que assim, a gente quebra parede geralmente da marreta, né? Você não vai quebrar um osso da mão, é muito mais fácil de quebrar, certo? Então, digamos assim, que basicamente eu estou aplicando uma força e está me devolvendo a mesma força, certo? Só que a parede realmente ela é muito mais resistente, ela tem muito mais resistência do que os meus ossos da mão, é só isso, tá? Então, assim, o que acontece? Vamos supor que eu dei um soco na parede com 30 newtons. Ela vai me devolver 30 newtons na minha mão. Ah, legal. E aí, tem muita gente que fala assim, então, se eu pegar e aplicar uma força no sofá, o sofá não vai sair do lugar. E aí você está errado. Não, amiguinho, presta atenção no que eu falei. Se eu dou um soco na parede, ela devolve na minha mão. Portanto, a ação acontece no corpo e a reação acontece no outro. Ok? Ação em um corpo, reação no outro. Ação em um corpo, reação no outro. Ação no corpo, reação no outro. Ok? Então, assim, ó. Pessoas foquem nisso, por quê? Porque, galera do céu, o que o pessoal faz de cagada no vestibular por causa disso, cara, e é uma questão tão simples. Você não consegue agir e reagir no mesmo corpo. Não faz sentido. Senão a gente não conseguiria movimentar nada, não faria sentido. Ok? E outra coisa, se tem a mesma intensidade, mas sentido oposto, a gente pode falar que o módulo, né, dessas duas forças é igual. Ou seja, na prática, por exemplo, se eu aplico 30, eu recebo 30 de volta. Porém, tem sentidos opostos também, ok? Então, assim, se uma vai para o sentido positivo, outra vai para o sentido negativo. Isso vai ser extremamente importante para quando a gente for falar de reação normal, força de reação normal que vai rolar na segunda aulinha, tá bom? Acompanha lá, clica no sininho. Por quê? Porque depois você fala assim, não tem essa aula. Lógico que tem. Se você clicar no sininho, tem. Tá bom? Beijo no seu coração. Bom, gente, ó. E a gente vai fazer agora a segunda lei de Newton. Eu não vou fazer a dedução dela ainda, mas quando a gente entrar em quantidade de movimento, a solução ela vai ser bem legal, beleza? Então, bora lá para a segunda lei. Bom, pessoas, a segunda lei de Newton é o seguinte, galera. A segunda lei, a gente vai falar basicamente que a força ela é proporcional à massa, ao produto da massa pela aceleração, ou seja, toda vez que eu acelero um corpo, ele tem massa, quanto mais massa ele tiver, mais força eu preciso fazer. Você pode pensar nisso quando você está falando de um carrinho no supermercado. Você entra no supermercado, quando eu era criança, minha mãe falava assim, você vai levando o carrinho, leva o carrinho. Beijo, mãe, te amo também. Então, senão minha mãe vai ver esse vídeo, ela vai querer me matar, porque é público, né? Ela vai ficar com muito ódio no coração. Mas ela fala, né? Pega lá o carrinho e vai e leva pra mãe. Cara, começava, era uma caixinha de omo. Chegava lá no final, tinha 300 quilos. Pra você romper a inércia daquilo, eu, criança, fazia me sentia o Schwarzenegger levando aquela nhaca lá. Beleza? Então, assim, ó, quanto mais massa tinha no carrinho, mais força eu tinha que fazer. E eu achava sensacional isso, né? Você falava, putz, quanto mais coisa tem, mais força tem que fazer.
Então, teoricamente, para romper a inércia daquele carrinho, quanto mais massa ele tivesse, mais força teria que fazer, ok? Então, assim, força é massa vezes aceleração, beleza? Você pode guardar isso como Francisco, meu amigo, física me assusta, tá? Bom, beleza. O que vai acontecer aqui? Qual que é a unidade no Sistema Internacional de Força? Ela é Newton. Por quê? O dono da bola, né? O cara que inventou essa brincadeira, pô. Mas o que é Newton? Bom, a massa tem que estar em quilogramas e a aceleração tem que estar em metro por segundo ao quadrado. Portanto, 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Professor, mas isso aqui não vai me servir para nada. Quem sabe? Às vezes você precisa sair do problema por análise dimensional e é bom você saber isso, meu amiguinho. Juro por Deus. Então vamos lá. Aí você fala, beleza, professor, qual que é a primeira utilidade disso? Descrever a força-peso. O que é a força-peso? Quando a gente fala de força-peso, tá? A gente fala que é a força feita sobre nós pela ação gravitacional. Aqui na Terra, tudo bem, eu tenho uma força-peso. Se eu fosse para Júpiter, eu teria outra e morreria também no caso, mas isso não vem ao caso. Então, assim, a força-peso. O que é força-peso? A força-peso, ela é a ação da aceleração gravitacional sobre nós. Então, imagina que você está numa superfície, tá? Aqui na Terra. A gravidade, ela aponta sempre para o centro da Terra. Portanto, a força-peso sempre vai acompanhar isso, ok? Então, o que vai acontecer, meu amiguinho? A força-peso, ela vai estar no mesmo sentido aqui e direção da minha gravidade. Portanto, a gente sempre fala que a força-peso, ela tem a direção vertical e o sentido é para baixo, ok? Então, a direção vertical, sentido para baixo. Direção vertical, sentido para baixo, ok? E o que vai ser o peso, então? Bom, o peso é a força. Então, vamos escrever. Força é a massa vezes a aceleração. Quem que é a força? Força, peso. Quem que é a massa? Vou chamar de M. Quem que é a aceleração? A gravidade. Portanto, a força-peso é massa vezes gravidade. Mas, Rafael do céu, isso aqui era outra fórmula que meu professor tinha me ensinado. Não era, Francisco, meu amigo. É a mesma coisa, meu amigo. Só que você está usando outra condição de contorno. Você está falando que a força que você tem é a peso e que você está relacionando isso com a aceleração da gravidade. Só isso. Aí você fala assim, beleza, Rafa, mas e agora? Qual a relevância da força-peso? Bom, primeiramente, a gravidade ela puxa a gente para o centro da Terra, então, consequentemente, a gente sofre uma força. E essa força ela não é constante sobre todo o planeta. A gravidade ela muda de valores, portanto, a força-peso muda de valores. Isso é importante também para a gente mostrar que em determinadas superfícies e inclinações diferentes, a gente vai ter reações diferentes. Por exemplo, num plano horizontal, a gente vai estar em mais equilíbrio, por exemplo, do que num plano inclinado. Okay? Não é que a gente vai estar em mais equilíbrio, é que, vamos dizer assim, a condição de equilíbrio, tá? A condição de equilíbrio é outra. Por exemplo, aqui no plano horizontal, o que eu tenho é uma reação do solo aqui para cima, que a gente já vai conhecer ela. Quando a gente inclina, a gente faz um plano inclinado, no caso, a gente não considera atrito, o que acontece? Teoricamente, eu não vou mais ficar em equilíbrio bonitinho, eu vou acelerar para baixo. Por quê, cara? Por quê? Se você tiver o atrito, beleza, aí você fica em equilíbrio e foda-se, esquece o que eu falei. Mas caso você não tenha o atrito, o que vai acontecer? Você vai ter uma componente do teu peso em X e outra componente do teu peso em Y, ok? Porque a normal ela só vai anular a componente em Y. A gente vai falar disso em plano inclinado. Então eu falo para você de novo. Pertinho. Tá bom? Pessoal, então ficou aqui, peso é massa vezes gravidade. Aí você fala assim, a pessoa vem e fala assim, Rafael, quanto você pesa? Vira pra pessoa e fala assim, pô, cara, eu peso 980 newtons. A pessoa fica, puta, você é ignorante, não, você é idiota. Idiota, quanto você pesa? Na verdade, as pessoas querem saber quanto de massa eu tenho. De massa, 98 quilos, ok? Beleza, 98 quilos, legal, cara. E o peso? Peso é uma força. Peso é uma força. A balança na média é normal, no caso que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas peso é uma força, tá bom? Fala assim, quando você encontrar um amiguinho no mercado, fala assim, Joãozinho, quanto de massa você tem, Joãozinho? Ele vai ficar feliz, tá bom?
Pessoas, então, ó, essa aula de lei de Newton foi muito legal. Na próxima aula eu começo a introdução dinâmica, eu vou falar de física dos bloquinhos, falar de reação, que é muito importante, de tração, que é muito importante. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Não se esquece, presta atenção, clica no sininho. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Se você não deixou seu like, deixa, tá bom? Beleza, galera? Fechou então, gente. Um beijo e até a próxima.